E aí, concurseiro, pronto para mais uma jornada? Então, pronto, pessoal, para a segunda parte, falando aqui do nosso auxílio reclusão. Então, estamos na hashtag 70. Se você não viu a 69, volta lá e assista. Aproveita que eu estou vestido diferente. Estou vestido de político brasileiro. Então, são os dois vídeos que eu vou estar vestido de político brasileiro. Fica bem fácil de vocês identificarem. Então, a gente viu metade das informações envolvendo esse benefício e agora vamos ver a outra metade. E aí a gente liquida esse benefício e já vai partir para o próximo, tá bom? Então estamos aí na caminhada dos benefícios. Então vamos lá, pessoal, vamos nessa. Data do início do benefício. Então olha só, pessoal, antes da gente continuar aqui, o que a gente viu aqui? A gente viu quanto é o valor do benefício, não foi isso? Vimos que ele tem que ser baixa renda, como que calcula ali a média para saber se ele é baixa renda ou não. Então as ideias básicas ali a gente já estudou. Agora a gente vai complementar para pegar todos os tópicos envolvendo esse benefício. Eu acredito que com todos esses tópicos que está separado aqui, você não tem como não fazer uma boa prova, tá bom? Lembrando que a gente viu também que ele é um benefício do dependente e não do segurado. Essa informação é muito importante porque também ela é muito cobrada. Então vamos lá, ó. A data de início do benefício será, então temos duas situações, ó. Inciso 1, a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de 180 dias para os filhos menores de 16 anos, ou de 90 dias para os demais dependentes. Então veja que a gente tem um prazo para os menores de 16 e um outro prazo para os demais, 90 e 180. A do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso 1. Ultrapassados os prazos do inciso 1, vale a data do requerimento. Então veja que interessante, pessoal. Quanto mais cedo você falar da entrada no requerimento, melhor. Mas você vai começar a receber o benefício anteriormente. Se você perde esse prazo aqui e começa a receber só do requerimento, você já perdeu ali alguns meses de benefício. Tá? Por isso que é importante você dar a entrada logo. Vamos lá, pessoal. Olha que coisinha mais esquisita, hein? Preso trabalhador. Já pensou nisso? Um preso trabalhador? Olha só. Então vamos lá, ó. O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Então olha só, se o preso começar a trabalhar lá dentro, então você não vai trazer nenhum prejuízo para o dependente, tá? Então, por exemplo, ele começa a trabalhar lá dentro e começa a contribuir, por exemplo, o dependente aqui fora ele não vai ser prejudicado, ele vai continuar recebendo o seu benefício normalmente, tá? Então não esqueçam disso aqui, tá? Em relação ao que a gente falou lá na última aula, o regime para receber o benefício é fechado e quem recebe é o dependente. Então, eventual trabalho desempenhado por ele, a gente sabe que tem algumas atividades prisionais, tem alguns presídios que tem, que é possível trabalhar lá, isso não vai prejudicar em nada o preso, né? Alguns presos até trabalham para remir a pena, né, pessoal? Então acaba ajudando ele também. Então o fato dele trabalhar não vai prejudicar ali o seu dependente, tá? Vamos lá. Período de graça, a gente já estudou isso aqui, né? Que é o período que você não está contribuindo, mas está na condição de segurado. Então, olha só, manter a qualidade de segurado independente de contribuições. A gente já viu aqui, reforçando o que a gente já viu. Ó. Até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. Então, saiu da cadeia, se acontecer alguma coisa com ele no período de 12 meses, ele ainda está na condição de segurado, lembra? Lembra que a pessoa pode ser segurado, ela pode estar na condição de segurado e está fora do sistema. Não está em nenhuma dessas duas condições. Aqui ele está na condição de segurado. Então, mesmo sem contribuir nesses 12 meses, ele vai ter direito a benefícios normalmente, se acontecer algo com ele que dê direito ao benefício. Se rolar um fato gerador que dê direito a ele o benefício. Ele vai concorrer em igualdade de condições com aqueles que estão contribuindo, tá? A gente viu isso lá nessa aula de período de graça, essa aula é muito importante. Vamos agora ver alguns desdobramentos disso. Olha só, a gente tem algo aqui muito interessante. Ó. Fuga do preso. O que vocês acham aí? E se o preso fugir da prisão? Será que a família vai ser prejudicada ou não? Olha o que vai acontecer. Ó. No caso de fuga, o benefício será suspenso. Suspenso é diferente de cancelado, tá? Então ele é suspenso. E, se houver recaptura do segurado, será restabelecida a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado, que a gente acabou de ver, ou seja, aqueles 12 meses. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, olha só, se ele quiser trabalhar durante a fuga ali nas horas vagas, ó,
O mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Ó, isso pode ajudar ele. Se ele deu uma trabalhadinha ali nas horas vagas, isso pode acabar ali estendendo ali o período de graça. Olha só que coisa. No caso de fuga do recolhimento à prisão, no caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo da manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga o período de graça já usufruído antes da reclusão. Então, ele vai contabilizar também o período anterior à reclusão da pessoa. Então, pode acabar vindo a prejudicar o preso. Isso é um dispositivo que está lá na Instrução Normativa 128. Também bem interessante relacionado a esse tempo, a essa situação de fuga, tá, pessoal? Ó, não se esqueçam, no caso de fuga, a gente tem a suspensão do benefício e não o cancelamento dele, tá? Recuperou o preso, ele recuperou o preço, está dentro do período de graça, a família vai o quê? Reativar o benefício e continuar recebendo. Então, o que é interessante aqui? Se você é fosse da família e estivesse recebendo, você ir lá, aí ele procura você, você vai lá e entrega ele. Você entregou ele, vai continuar recebendo o benefício normalmente. Tá? Reativa o benefício. Vamos lá. Óbito do segurado recluso. E se ele morrer na cadeia, pessoal? Como é que fica a situação? Ó? Na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio reclusão que estiver sendo pago será cessado e será concedida a pensão por morte em conformidade com o disposto nas regras pertinentes. Morreu na cadeia, corta o benefício do auxílio reclusão e esse benefício ele vai ser transformado em pensão por morte. E aí ele vai seguir as regras pertinentes da pensão por morte. Não havendo concessão de auxílio reclusão em razão da não comprovação da baixa renda, será devida a pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido até 12 meses após o livramento. Aqui também é interessante, né, pessoal? Imagina só, a pessoa está contribuindo, aí ela é presa e ela não se enquadra como baixa renda. O que ele está dizendo aqui? Que quando ela sair da cadeia, ele também vai ter direito ali ao período de graça de 12 meses, tá? Ele não estava, a família não estava recebendo auxílio reclusão porque ele não é baixa renda, mas ele também estava contribuindo, então ele tem direito também ao benefício. Tá? Seguimos, agora aqui a gente tem algo muito importante baseado em fatos reais. Tá? Repare, pessoal, que a partir de agora a gente vai começar a usar vários dispositivos dessa Instrução Normativa 128. Ela também vem aparecendo em editais aí de INSS, tá? Essa Instrução Normativa ela tem mais de 600 artigos, então a gente vai pegar os artigos pertinentes de cada assunto e vai encaixar nas matérias, nos assuntos pertinentes que a gente estiver tratando, tá bom? E aí lá no final do curso eu pego alguns capítulos dessa Instrução Normativa para a gente dar uma olhada, porque vai ter algumas coisas bem interessantes e que a gente tem que tomar cuidado para termos de concurso, tá? Não dá para pegar essa Instrução Normativa e ir lendo ela diretamente, são mais de 600 artigos, é muito desgastante, eu acho que muito pouco produtivo, tá bom? Então, acho que essa estratégia de estudo aqui para a gente é a melhor. Vamos lá, ó. Filho nascido durante o recolhimento do segurado da prisão. Então, olha só que interessante, pessoal. Imagina o seguinte. Tá lá Tício trabalhando, bonitinho. Aí Tício foi cometer um crimezinho, vai preso. Tício tá preso, tá lá na cadeia. Tá? Aí triste lá, sem saber o que fazer. Aí todo dia recebe visita, toda vez que tem a visita, recebe visitazinha da irmã. Aí um dia a irmã leva uma amiga que estava carente, que não estava conseguindo encontrar o amor da vida dela. Aí quando ela entra lá na visita do Tício, ela se apaixona, ela descobre, caramba, eu estava aqui, eu estava lá fora procurando o amor da minha vida, o amor da minha vida estava aqui guardado pelo Estado. O Estado estava guardando ele para mim. E aí ela se apaixona por ele e passa aí nas visitas íntimas. O amor estava florescendo ali para aquele casal. E aí ela engravida e acaba tendo um filho dele. Minha pergunta, esse filho vai ter direito ao benefício? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha? O filho nascido durante o recolhimento do segurado da prisão terá direito ao benefício de auxílio reclusão, a partir da data do seu nascimento, observado o artigo 369, no que tange aos efeitos financeiros. Então, esse filho tem direito ao benefício. Olha que interessante, ó. O filho nascido durante o recolhimento do segurado da prisão. Imagina, eu dei um exemplo aqui para vocês de uma situação que ele engravida uma pessoa, que ele encontra lá que a jovem carente encontra o amor da vida dela lá guardado. Mas poderia acontecer também dele já ter um relacionamento e quando ele for preso, a esposa dele, a companheira, está grávida. E esse filho vir a nascer depois, tá? Isso também poderia acontecer.
e aí também teria direito ao benefício. Tá? Então a lei sempre preza o quê? Para a proteção do menor. Tá? A lei sempre preza para a proteção do menor. Isso aqui nem é baseado em fatos reais, hein, pessoal? Nem é, imagina. Vamos lá, segundo caso é bem interessante também. Ó. Casamento ou união estável na prisão. Então imagina esses dois que eu te falei, o Tício e a Ticiane. Aí a Ticiane estava lá fora, no mundo, carente, procurando, não sabia, achava que não ia encontrar o amor dela, e aí, pum, numa visita descobre que ele estava lá guardado, o Estado estava protegendo ele para ela na cadeia. E aí o amor deles é tão forte que eles decidem casar ou constituir uma união estável, ainda quando ele preso. A minha pergunta é, vai ter direito ao benefício? Vamos dar uma olhadinha. Se a realização do casamento ou constituição de união estável ocorrer após o recolhimento do segurado da prisão, o auxílio reclusão não será devido, considerando que a condição de dependente foi estabelecida após o fato gerador. O fato gerador é a prisão. Então, se o casamento ou a união estável acontece após a prisão, não tem direito ao benefício. Tá? Prestar atenção nessas duas hipóteses, ó, hipótese de amor. Vamos lá, vamos recapitular. Teve o filho na prisão. O filho, a criança, tem direito. O menor ele sempre vai ser mais protegido pelo Estado. Tá? Casou na prisão, não tem direito. Se o fato gerador, o casamento ou a união estável acontece depois da prisão, ele não vai ter direito. Ó. Apesar do amor, não vai rolar. Tá bom? Então, vamos lá, para a gente fechar essa parte. Ó. Caso seja comprovada a existência de união estável antes da reclusão, será devido o benefício, ainda que o casamento seja posterior ao fato gerador. Então, aqui, aqueles casos, pessoal. Ele vivia com uma pessoa ali em união estável, só que não tinha um documento, não tinha nada. Ele é preso. Se ela entra na justiça, ou se ela consegue administrativamente provar que vivia com união estável, em união estável com ele antes dele ser preso, aí ela tem direito ao benefício, tá? Repare que a questão da prisão ali, o limitador ser antes ou depois é que vai definir se tem direito ou não ao benefício. Provada a união estável ao casamento antes da prisão, tem direito. Provada a união estável ao casamento, realizada a união estável ao casamento depois da prisão, não tem direito. Eu sempre tenho que ficar olhando o que vai delimitar o direito ou não ali é a data da prisão e a data do fato gerador ali do casamento, no caso, em união estável. Tá? Então, a atenção máxima ali, na verdade, o fato gerador é a prisão da pessoa, né, que vai dar direito ou não ao benefício. Eu vou ter que verificar se acontece antes ou se acontece depois. Esses dois casos são bem importantes, está tudo lá na instrução normativa, tá? A 128, essas regrinhas, elas nem são baseadas em fatos reais, nem são, imagina. Vamos lá, para a gente finalizar o nosso benefício, ó, cessação do benefício, quando que ele vai terminar? Aplica-se a mesma regra da pensão por morte, está lá no artigo 80 da Lei 8.213. Então vamos lá, quando que cessa o benefício, que ele termina? Com a extinção da última cota individual. Quando a gente for estudar a pensão por morte, a gente vai ver que é pagamento em cotas, tá? Quem está na mesma classe vai ter o benefício dividido. Aí ele chama essa divisão de cotas, tá? Então, quando receber a última cota individual, acaba o benefício, quando o direito dele terminar. É isso que ele quer dizer, tá bom? Lembrando, se eu tenho dependentes da mesma classe, a pensão vai ser dividida. É a mesma regra da pensão. A pensão é dividida, o auxílio reclusão também vai ser dividido. Tá, pessoal? Não tem aqui duas classes, não é um salário mínimo que é o valor do benefício. Aí tem 2 dependentes, vai ser 2 salário mínimo, tem 3, vai ser 3. Não é isso. Tá? Vai ser dividido em cotas. 2. Se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber aposentadoria. Se ele passa a receber aposentadoria, a família não tem direito ao auxílio reclusão, tá? Não pode receber os dois. 3. Pelo óbito do segurado. A gente viu essa hipótese aqui também, né? Isso. Se ele morreu, o benefício o quê? Vai ser transformado em pensão por morte, acaba o auxílio reclusão, não posso estar recebendo os dois. 4. Na data da soltura. Pô, se ele foi solto, não tem mais motivo para estar recebendo o auxílio reclusão. Lembrando que a gente está falando que ele está recebendo, que a família está recebendo o auxílio de alguém que está em regime fechado. 5. Quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional ou por cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto. Então aqui acontece a progressão do regime, pessoal. Já falei isso aqui com vocês também. Para ter direito ao benefício, não esquece isso.
O regime tem que ser fechado. Fechado. Se acontece a progressão para semiaberto ou aberto, ele vai perder direito ao benefício. Tá? Tá claro, pessoal? Então essas são as hipóteses. Extinção da última cota, se ele passa para aposentadoria, se ele morre, na soltura ou na progressão do regime. Com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte. Tá? Foi tranquilo, pessoal? Deu para entender? A gente liquida mais um benefício. No próximo vídeo a gente vai ver os exercícios desses 4 que a gente já estudou, tá bom? E aí depois a gente retoma no próximo benefício, tá? Espero que vocês estejam gostando. Se tiver dúvida, deixa aí embaixo para eu responder, tá bom? Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, que vocês me ajudam bastante. Até o próximo vídeo.